Olá pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aqui dar início à nossa retrospectiva 2025, beleza? Raciocínio lógico e matemático que mais caiu e as apostas para 2026 com os mapadinhos, beleza? Eu selecionei algumas questões, beleza? Que com assuntos que foram mais recorrentes esse ano 2025, beleza? Independente de banca, correto? Então, coloquei aqui algumas questões que a gente está fazendo e a cada questão que for resolver, vou comentar um pouquinho sobre o assunto, colocar algumas dicas, né, uma parte teórica, para você, né, entender o que mais aconteceu e o ano que vem, o que tem, né, quais são as tendências para o ano que vem, beleza? Então vem cá comigo, o material, aí é o retrospectiva 2025, show de bola, beleza? Vou começar aqui com uma questãozinha, correto? Bem interessante. Que independente de banca, independente mesmo, né, tem acontecido demais nas provas. Em relação em relação à negação de proposições compostas, beleza? Então, olha só, tem-se a seguinte afirmação. Leandro é inteligente e Mariana é capaz. Ou, pelo menos um deles não está interessado. Beleza. Então, temos o seguinte aqui, ó. Leandro é inteligente e Mariana é capaz, ou, beleza? Ou, pelo menos um deles não está interessado. Olha só. Uma proposição que corresponde à negação lógica da afirmação dada é. Bem, Leandro, vou colocar aqui embaixo, ó. Leandro é inteligente e Mariana, volta aqui. Mariana é capaz, ou pelo menos um deles não está interessado. Vamos. Espera aí. Ou pelo menos um deles não interessado. Pronto. Olha só. Qual seria a negação aqui, queridos? A negação. Sabe o seguinte aqui, ó. A negação seria o quê, ó? Eu vou negar esse pensamento aqui, esse pensamento. O E, ele sempre vira o quê? Vira um ou. Então, o que seria aqui, ó? Leandro não é inteligente. Esse E vai virar um ou. Mariana é capaz? Agora, Mariana também não é capaz. Esse ou vai virar um E. Pelo menos um deles não está interessado. Qual seria essa negação? De pelo menos um não está interessado. Qual seria? Os dois estão interessados, correto? Os dois interessados. Correto? Então, você vai ter aqui uma alternativa. Leandro não é inteligente. Beleza? Ou Mariana não é capaz. E os dois estão interessados. Beleza? Qual seria aqui, ó? Letra C. Leandro não é inteligente. Beleza? Ou Mariana não é capaz. Beleza? E os dois estão interessados. Pronto. Perfeito? Então é importante isso aqui. Correto? Agora o seguinte. Com relação à negação, vem cá comigo. Vou colocar uma dicasinha para vocês aqui. Temos aqui a afirmação. E aqui eu vou colocar negação. Beleza? Afirmação e negação. Aí nós temos o seguinte aqui, ó. Se eu tenho, ó, A e B. A e B. A ou B. Se A, então B. Se somente C. Correto? Quais seriam essas negações aqui, queridos? A e B. Não A ou não B. A ou B. Não A e não B. Se A, então B, ó. Da condicional, a gente brinca sempre. Mané, né? Mantém o primeiro e nega o segundo. Se somente se ou. Beleza? Então são algumas das principais negações que nós temos, na verdade. A e B. Não A ou não B. A ou B, não A e não B. Se A, então B, mané, mantém o primeiro e nega o segundo. Se somente se, volta aqui, ou, beleza? E vou colocar aqui também algumas sentenças, que é importante. X igual a A, X maior que A e X menor.
A negação do igual vai ser sempre diferente. O que não é maior é o quê? Menor ou igual. E o que não é menor, maior ou igual. Beleza? Essas são as nossas negações também. Perfeito? Então, é um assunto muito recorrente, né? Esse ano 2025, negação de posições compostas. Beleza? Então, negação de posições compostas, né? Beleza? É um assunto que aconteceu demais. Tá? Independente, gente, das carreiras. Carreiras policiais, demais também. Carreiras fiscais, né? Carreiras bancárias. Então, toda essa parte de concursos nós temos envolvendo raciocínio lógico, sempre uma questãozinha de negação de proposições compostas está presente ali. Não somente as negações com conectivos, mas as negações também com quantificadores. Quer ver? Deixa eu só encontrar a questão aqui. Vou só um pouquinho da ordem aqui. Cadê? Tá aqui, ó. Só um pouquinho da ordem aqui, ó. Negação também aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Vem para a questão 7, FGV. Um exemplo aqui, ó. Beleza? A negação de nenhum advogado é ingênuo. É. Correto? O que nós vimos ali agora foram negações em que as proposições eram formadas com conectivos. E, ou, se então, se somente se. Agora aqui nós temos proposições formadas com quantificadores. Ou seja, o nenhum, pode ser o algum, pode ser o todo. Beleza? Então aqui, ó. Aqui de novo, ó. Todo A é B. Todo A é B. Afirmação. Negação. Olha só. Todo A é B. Mas você nega aqui agora, professor, você nega assim, queridos. Ó. O todo, que é muito universal, então todo A, todo, o todo vira sempre algum. Beleza? Então você nega quantidade. O todo virou algum. Agora você tem, ó. A é B. Vai ser o quê? A não é B. Você negou a qualidade. Então sempre pensar assim, ó. O todo vira algum. Você negou a quantidade. O universal virou particular. Agora aqui é a qualidade. A é B, agora A não é B mais. Beleza? Ó, A não é B. Então todo A é B, algum A não é B. Beleza? De novo aqui agora. Se eu tenho aqui, ó. Algum A é B. O algum vai virar o quê, ó? De novo aqui agora, ó. Ó. O algum, que é pouco, vira muito. Então algum vai virar tudo. Beleza? Todo. Aí eu tenho aqui agora, ó. Todo. Agora eu vou negar a qualidade. A é B. A não é B. Correto? Então tá aqui. A é B. A não é B. Show de bola. Só que aqui tem um detalhezinho importantíssimo. Ó, você percebeu, ó. Todo vira algum. O algum vira todo. A é B. A não é B. A é B. A não é B. Beleza? Tô certinho, né? Então tá. Agora aqui, ó. Só que essa parte aqui, queridos. Essa parte aqui, ó. Tudo A não é B. Ela pode ser reescrita de outra maneira. Como? Nenhum A é B. Beleza? Nenhum A é B. Então, todo A não é B é o mesmo que eu falar nenhum A é B. Beleza? Então, vamos lá para a pergunta aqui da FGV. Nenhum advogado é ingênuo. Se você observar, ó, é aqui, ó. Nenhum A é B. Qual será a negação? Só você voltar aqui, ó. Algum A é B. Então, algum advogado é ingênuo. Algum, pelo menos um, ao menos um. Então, só pode ser a letra A. Beleza?
A letra A. Perfeito? Então é importante você guardar esse quadrinho aqui. Na filosofia é chamado quadrado dos opostos. Tá ok? Quadrado dos opostos. Então aqui, ó. Nenhum advogado é ingênuo. Vai ser o quê? Algum ou há pelo menos, algum pelo menos um, né? Advogado é ingênuo. Letra A. Tá bom? Então, são dois assuntos aqui, correto? Que é a negação, né, das proposições compostas e a negação também de quem? Das proposições tomadas com os quantificadores lógicos. Beleza? Então, é bom você guardar isso. Correto? Então, são dois assuntos recorrentes, aconteceram demais esse ano 2025. Beleza? É bom você ter essa tabelinha aqui, com as negações direitinho. Faz um quadrinho em casa, coloca no seu quarto, sala de estudo, não sei. E deixa ali. Correto? Então, você vai dar uma olhadinha ali para guardar. Beleza? Show de bola. Então, mas qual outro assunto importante também que aconteceu nesse ano 2025 nas provas, nas provinhas de raciocínio lógico, tá bom? Vamos aqui comigo. Vamos voltar aqui para a questão 2 agora. Material. Vamos lá, questão 2. Questão 2025 também. Olha só, considere a seguinte proposição condicional, composta, né, condicional. Se eu recuso uma proposta de trabalho, então eu perco uma grande oportunidade. Então, se... Então, é uma condicional, correto? Ela tem como proposição equivalente... então tá aqui o que é importante nós falarmos agora. Ó. Equivalências lógicas, correto? Equivalências lógicas. Outro assunto recorrente demais também nas provinhas de 2025, beleza? Nas provas de raciocínio lógico. Então, vem cá comigo. Ele quer o que aqui? Ele quer uma equivalente, né? Condicional. Então, lá. Se eu tenho aqui, ó, se A, então B. O que é ser equivalente, primeiramente, queridos? Ser equivalente é produzir o mesmo efeito, é produzir o mesmo resultado, tá ok? Então, você faz só se A, então B. Se eu construir essa tabela verdade aqui, ó, dessa proposição composta, se A, então B, você vai ter verdade, falso, verdade, verdade. Correto? Então, quando eu falo que eu tenho uma proposição equivalente a essa, é porque tem que gerar a mesma tabela verdade, os mesmos resultados. Isso é ser equivalente. É produzir o mesmo efeito ou o mesmo resultado. Então, se A, então B. Eu vou sair de sim, então para sim, então. Vamos lá. Eu vou trocar e eu vou negar. Beleza? Então, se não B, então não há. E se você construir a tabela verdade dessa proposição aqui também, você vai gerar o mesmo resultado. Isso é ser equivalente. Então, quando eu falo assim, ó, se A, então B, é o mesmo que eu falar se não B, então não há. Beleza? Se não B, então não há. Correto? Ou eu posso pensar o seguinte também. Se A, então B, ó, eu posso sair do sim, então, para o ou. Só apagar aqui, não preciso mais disso aqui. Você troca, mas ó, de sim, então, para sim, então. Né? Eu troco, mas eu nego. De sim, então, para sim, então. Mas eu posso também sair aqui do sim, então, para o ou, queridos. Do sim, então, para o ou. Aí você vai brincar, ó. Nego, ó. Porque Neymar, né, que a gente brinca, né? Nego o primeiro ou mantém o segundo. Beleza? Ó. Você vai negar o primeiro e vai manter o segundo. E se você construir a tabela verdade, de novo, dessa última proposição, verdade, falso, verdade, verdade. Tá? Verdade, falso, verdade, verdade. Beleza? Então aqui são as equivalências da condicional. Temos outras equivalências também, viu? Temos outros também aqui, ó. Vamos até citar aqui, ó. Uma outra equivalência importante pra gente. Deixa eu só colocar mais bonitinho, peraí. Aqui é mais recorrente, que é a condicional, viu? Nesse ano 2025, o que mais aconteceu com equivalência lógica é a proposição condicional.
Sair de sim então para sim então eu troco, mas eu nego. E sair de sim então para o ou, eu nego o primeiro, eu mantenho o segundo. Tá bom? Mas é importante também aqui, ó, o seguinte. Por exemplo, bicondicional. Bicondicional. Ó, se A, ó, A, se somente, se B. É o bicondicional. Também é equivalente, aqui é o símbolo de equivalência, tá? Ó. É equivalente a falar o quê? A, se somente se B, é equivalente a falar o quê? Ó? Se A, então B, e se B, então A. A bicondicional, ela é a condicional que vai e volta. Beleza? Mesma coisa. É tanto que se você construir a tabela verdade aqui, você vai ter o quê? Ó? Verdade, falso, falso, verdade. Se você construir aquela outro lado lá, vai ter a mesma coisa. Verdade, falso, falso, verdade. Beleza? Correto? Então a bicondicional também é uma importantíssima. Outra lei importantíssima também. Lei de equivalência, né? De Morgan. Como é que é, professor? Aqui, ó. Não é verdade que A e B. Não é verdade que A ou B são equivalentes a quem? Equivalente, ó. Você vai fazer aqui, ó, tipo um chuveirinho, ó, distributivo, ó. Não A, o E vira O, não B. Correto? Não é verdade que A e B. É o mesmo que eu falar não A ou não B. Não é verdade que A ou B. É o mesmo que eu falar não A e não B. Beleza? Correto? Show de bola. Tá? Então essas três leis foram que mais aconteceram, né? A condicional, a bicondicional e a lei de Morgan. Tá ok? Perfeito? Então vamos fazer a questão? Vamos lá. Vamos aqui, ó, comigo, ó. A proposição é qual lá em cima, ó? Se eu recuso uma proposta de trabalho, então se eu recuso uma proposta de trabalho, então eu perco uma grande oportunidade. Eu perco uma grande oportunidade. Vamos lá. Nós temos aqui as letras, ó, A, B, C, D e E. Nós não temos nenhuma condicional. Então, ó, porque nós temos duas opções. Ou eu posso sair, vou fazer aqui com vocês, ó, de sim então para sim então. Eu troco, mas eu nego, então. Aí, ó, eu perco uma grande oportunidade de trabalho, né? Agora, eu não perco uma grande oportunidade de trabalho. Recuso uma proposta de trabalho. Então, eu não recuso uma proposta de trabalho. Pronto. Eu troquei e neguei. Correto? É uma das equivalências ó, da condicional. Então, a condicional tem duas equivalências. De sim então para sim então, nós já vimos. Eu troco, mas eu nego. Aqui não tem essa alternativa, por quê? Porque nenhuma das alternativas... tem a primeira tem aqui, a primeira tem. Tem sim. Se então, a letra A, se então, vamos verificar. Se eu perco uma grande oportunidade, eu recuso. Não, ele só trocou. Não pode só trocar, tem que trocar e negar. Ó, se você observar a letra A só, ó, se eu perco uma grande oportunidade de trabalho. Uma grande oportunidade, né? É se eu não perco uma grande oportunidade. Ele só trocou, ele não negou. Tem que fazer as duas coisas simultaneamente. Eu troco, mas eu nego. Tá bom? Eu recuso uma proposta de trabalho. Eu não recuso. Então a letra A está errada. Beleza? Faltou negar. Ele só trocou, ou seja, ele comutou. E a condicional ela não permite a propriedade comutativa. Só trocar não serve. Tem que trocar e negar. Beleza. Aí nós temos a letra B. A letra B. Né? Só que a letra B agora é um ou. Ah, legal. A letra B é um ou. Correto? A letra B é um ou. Então, olha só. A letra B é um ou. Então, vamos fazer o sim então para o ou agora. Se eu recuso proposta de trabalho, então eu perco uma grande oportunidade. Agora, do sim então para o ou, professor. Vamos lá. Neymar. Né? Eu nego primeiro.
eu não recuso a proposta de trabalho, ou eu mantenho o segundo, né? Ok, ó. Só brinca sempre, ó. Neymar nega e mantém, ok? Então lá. Então você vai negar, eu não recuso a proposta de trabalho, ou eu perco uma grande oportunidade. Tá aqui. Vamos ver se está certo ali, letra B? Eu não recuso, opa, tá indo bem, ó. Eu não recuso uma proposta de trabalho, show de bola, ou, beleza, eu perco uma grande oportunidade. Perfeito, letra B. Letra B é a resposta. Beleza? Então, ó, guardar isso aí, por favor. Perfeito? Osmar, então, um assunto que aconteceu demais nas provinhas de 2025. Né? Equivalência lógica. Condicional, bicondicional e demóvel. Beleza, queridos? Ok? Então, aí 2 assuntos importantes para a gente. Vimos aí agora. Negações e equivalências. Tá bom? Show de bola. Vamos para frente. Deixa eu ver aqui. Nós temos mais. Né? Ah, com certeza. Um pouquinho também de parte de matemática também, né? A parte de análise combinatória. Beleza? Análise combinatória tem que ficar esperto. Tá? Também cá comigo, vamos lá? Bora material aqui, amor. Questão 3. Vamos lá. Em um processo seletivo para acessar vagas de cursos de nível superior em universidade, uma das disciplinas seria literatura. Tá. A universidade divulgou meses antes da avaliação 12 livros de autores brasileiros e que dentre eles 3 seriam utilizados nas questões dessa avaliação. Beleza. A partir disso, qual das alternativas traz a quantidade de diferentes formas que se pode dar os livros, dentre os possíveis, né, a constatarem, né, na avaliação. Então, na verdade, é o seguinte, você tem 12 livros e você quer selecionar 3 deles. A verdade é essa. Correto? Nós temos 12 livros e nós queremos selecionar 3. 3 serão utilizados. Aí você percebeu o seguinte, Osmar, eu estou agrupando elementos. Agrupando elementos. Eu tenho 12, vou usar 3. Agora, uma pergunta é, quando você está agrupando elementos, né? Agrupando elementos, qual a ideia aqui, ó? Vou agrupar elementos. A forma que você está agrupando. Aí. A ordem importa? Ou a ordem? Ou a ordem não importa. A ordem importa ou a ordem não importa? O que é isso? Por exemplo, quando você vai agrupar elementos, queridos, análise combinatória, pessoas, números, letras, livros, o que vier, está agrupando elementos. Existem 2 situações importantes a você se perguntar na hora da prova, né? A ordem importa ou a ordem não importa? O que significa isso? A ordem importar é quando você, mudando os elementos de posição, você cria algo novo. Altera a natureza. Por exemplo, aqui, ó, uma senha. A ordem importa? Importa. Se eu colocar a senha, por exemplo, a senha ABC, ou a senha CBA, é a mesma senha? Não. Então, ó, a ordem importa. A ordem altera a natureza. Muda aquilo ali. A senha ABC e CBA são distintas. Uma classificação importa? Sim. A pessoa chegar, vamos lá, André, Beto, Caio e Daniel, nessa ordem. E se a ordem for Daniel, Caio, Beto e André, alterou. Então, senhas, classificação, matrículas, e assim vai embora. Beleza? Então, isso aqui é importante. Tá? Porque quando a ordem importa, você vai ter o quê, professor? Vamos lá comigo.
Quando a ordem importa, você vai ter as permutações. Olha só. Peraí. As permutações e os arranjos. Beleza? Você vai ter as permutações e os arranjos. Beleza? Tá? Então, quando a ordem importar, permutações? Sim, permutações. Arranjos? Arranjos também. Agora, por exemplo, aqui agora, ó, a ordem não importa. Por exemplo, se você vai criar um grupo, uma equipe, um time, e assim por diante. O grupo A, B, C, D, ou grupo D, C, B, A, é o mesmo grupo. Então a ordem não importa, não altera a natureza. Continua a mesma coisa, entendeu? Uma equipe é a mesma coisa, um time também. E quando a ordem não importar, serão o que, professor? Ah, serão as combinações. Combinações. Beleza? As combinações. Então nós temos aqui a ordem importando, guarda isso para vocês, queridos. A ordem importa as permutações e os arranjos. Quando a ordem não importa, as combinações. Beleza? Correto? Aí olha só, a questão fala o seguinte pra gente agora. Vou fazer a questão. São 12 livros e 3 serão utilizados. A quantidade de diferentes formas que pode se dar os livros. E aí? Então você vai fazer o seguinte, ó, vai ser o que? Vai ser uma... A ordem importa, gente? Ah, eu recebi, por exemplo, eu recebi o livro A, B, C. Ah, não, eu recebi o livro C, B, A. É a mesma maneira. Aí eu recebi os livros A, B, C. Ah, não, eu recebi o livro B, C, A, C, A, B, B, A, C. É a mesma coisa. Então aqui, ó, igual. Então aqui a ordem não importa. Beleza? A ordem não importa. Então nessa questão, a ordem não vai alterar a natureza. Isso é importante porque na hora da prova, você vai ler a questão e você vai fazer um exemplozinho no cantinho da prova. Beleza? Ou seja, eu tenho 12 livros e eu quero 3. Como é que eu posso agrupar esses 3 livros? Aqui. Livros A, B, C ou C, B, A é a mesma maneira. Tá bom? Distribuição. Tá? Então aqui vai ser uma combinação. Combinação. E aí? De que, Josmar? Combinação de 12, Tomás 3A3. Pronto. Beleza? Só para você lembrar da formulazinha, que é a combinação de N tomados PAP. N fatorial. N menos P fatorial, P fatorial. Correto? Então seria o que ali, professor? Vamos lá? 12 fatorial. 12 menos 3 fatorial. 3 fatorial. Então vai ser 12 fatorial. Aí 9 fatorial. 3 fatorial. Vai ser 12 vezes 11, vezes 10, vezes 9. Eu paro no caminho porque embaixo tem 9 fatorial para cancelar. Aí embaixo tem 9 fatorial. E quem é 3 fatorial? 3 vezes 2 vezes 1. Aí eu venho aqui, ó, cancelo 9 fatorial com 9 fatorial. Correto? Então eu vou ter aqui embaixo. 12 vezes 11 vezes 10, 3, 2, 1. Eu posso simplificar mais um pouquinho. O 12 com 3 vai dar 4 em cima. E o 10 com 2 vai dar 5 em cima. 4 vezes 5, 20. 20 vezes 11, 220. Nós temos 220 maneiras de dar esses livros. Pode-se dar os livros. Correto? Então, letra B. Perfeito? Então, assim, gente, é importante guardar. Porque aqui a análise combinatória, gente, aqui é batata, não tem jeito. Aqui sempre vai ter nas provinhas. Tanto quando o edital for matemática, quanto for raciocínio lógico. Beleza? Então, teve matemática, raciocínio lógico, né? Análise combinatória. Porque é um assunto que dá para você
contextualizar demais dentro dos órgãos públicos. Ah, eu quero montar equipe de trabalho, aí eu quero montar uns grupos, né, e assim por diante. Então, ou seja, aqui, beleza? É um assunto que é importantíssimo, tá? Aí eu vou fazer outro exemplo aqui também agora, bem legal, quer ver? Próxima questão mesmo. Vai brincar comigo. Próxima questão, questão 4. Também seguindo a mesma ordem, tá? Análise combinatória. Olha só. Aí fala o seguinte pra gente aqui, ó. Quantos anagramas iniciados com a letra L, importante, ó, letra L, e terminados com a letra O, podem ser formados a partir da palavra livramento? Então, são o que aqui, ó? Quantas letras nós temos no total? Quer ver, ó? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 10 letrinhas mesmo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Começando com L e terminando com O. Correto? Então esse L aqui vai ficar fixado. E esse O aqui também. Aqui seria o que agora, gente? A ordem importa? Importa. Porque toda mudança que eu fizer aqui é um novo anagrama. O que é um anagrama, professor? Anagramas são formações de palavras com sem significados. Beleza? Isso é a ideia de anagramas. Então, anagrama vai ser isso aí, ó. Pode ter ou não ter significado. Então, esse L aqui vai ficar quietinho. Ele nem vai sair daqui, esse L, ó, no início. O O vai ficar quietinho também lá. Só que essas 8 letras aqui no meio, essas 8 letras, elas podem estar permutando entre si. Então, aqui a ordem importa. Nesse caso vai ser o quê, professor? Uma permutação. Uma permutação. Quantas letrinhas? 8. Então, 8 fatorial. Uma permutação de 8. É 8 fatorial. Correto? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, vezes, né? 8 vezes 7, vezes 6, vezes 5, 4, 3, 2, 1. Que vai dar exatamente 40.320. Beleza? Letra D. Correto? Então aqui, ó, importante também, permutação. Tá? Onde a ordem importa. Ok? A questão anterior não, a ordem não importava, isso foi uma combinação. Porque se eu pegar os livros A, B, C, C, B, A, é a mesma coisa. Ah, eu recebi os livros A, B, C, C, B, A, B, C, C, B, né? E vai embora. Ou seja, é a mesma, né, distribuição. Não muda nada. Agora aqui não. Se eu colocar uma letrinha na frente da outra aqui, muda a palavra. Correto? Muda a palavra. Então, letra B. Show de bola. Ok? Então, análise combinatória, queridos, é ficar esperto mesmo, tá? Porque é dependente da banca mesmo. Tá? E sempre treinar o seguinte, a ordem importa, arranjos, permutações, combinações, beleza? E você vai treinando direitinho, vai dar certo. E pro ano que vem, com certeza, isso aqui não tem como ser diferente. Beleza? A análise combinatória é algo assim que não tem como não acontecer. O que é importante também é questões de inferências lógicas, né? De argumentação é importante também. Beleza? Vem cá comigo, vamos lá. Vou ver aqui, ó. Questão interessante. Aqui agora, questão 5. Fala o seguinte pra gente. Observe as afirmações compostas e o respectivo valor lógico. Vamos lá. Só. Aqui é verdade. Aqui é falsidade. Aqui é falsidade. Aqui é verdade. Tá? Vamos lá. Se Bruno é bibliotecário, então Alice é arquiteta. Se Elaine é economista, então Carlas é cozinheira. Débora é dentista e Bruno é bibliotecário. Carla é cozinheira e Débora é dentista. Beleza. Ele colocou aqui na frente pra gente, ó, os valores dessas proposições. A primeira é verdade, falsidade, falsidade e verdade. Tá bom. A partir das informações, é necessariamente verdade a afirmação. Tá bom. Então, olha só. Vamos fazer aqui. Nós temos
2, 3, 4 proposições. Beleza? Vamos reescrever elas aqui, ó, no cantinho, ó. Se Bruno é... Ó, a primeira aqui, ó. Só para simbolizar. Primeiro. Se Bruno é bibliotecário, então Bruno, bibliotecário, bebê. Então, Aline, né? É arquiteta. 2. Se Elaine é economista, então Carla é cozinheira. 3. Se Débora é dentista, não, Débora é dentista, né? E Bruno, bibliotecário. E por fim aqui, 4. Carla é cozinheira ou Débora, dentista. Beleza. Vamos lá. Só que já nos deu os valores lógicos dessas proposições. Ó, o primeiro lá é verdade. O segundo é falso. O terceiro é falso. Isso que é verdade. Beleza. Vamos lá. Por onde eu vou começar, professor? Você vai começar pelaquela proposição que tem a menor possibilidade, né, de ser o valor no final aqui. Ó. Por exemplo, ó, vem comigo. Ó. Vou analisar a primeira proposição de Bruno, né, e Aline. O se, então, para ser verdade, eu tenho 3 possibilidades. Então, essa primeira aqui, ó, o se, então, para ser verdade, eu tenho 3 possibilidades. Pode ser V com V, pode ser F com V ou F com F. Então, eu não vou partir daí. Porque senão eu vou ficar testando demais. Aí perde tempo. Vamos partir para a próxima proposição. 2. Ó, aqui ficou melhor pra gente, ó. Ficou melhor pra gente aqui, ó. Quer ver, ó? A condicional para ser falsa, opa, só tem uma possibilidade. Ah, melhorou, hein? Melhorou. Então aqui vai ser Vera Fischer. Não é isso? A terceira, ó. A terceira proposição, o E para ser falso, tem várias possibilidades. A quarta, o U para ser verdade, tem várias possibilidades. Então, a segunda proposição é a melhor para nós começarmos. Porque o se, então, para ser falso, só pode ser Vera Fischer. E daí você começa a questão. Vamos lá, então. Ó. Deixa eu ver aqui. Ó. Carla é cozinheira, é falso, correto? Então, lá embaixo, Carla é cozinheira, continua sendo falso. Legal. Vem comigo. Só. Falso. Aí nós temos um ou. O ou para ser verdade, tem que ter pelo menos uma verdade. Então, aqui, ó, é verdadeiro. Então, Débora, dentista, tem que ser verdade. Beleza? Show de bola. Aí eu vou pegar e vou aproveitar isso aqui, queridos, ó, Débora, dentista, e aqui na terceira proposição, e vou repetir. Continua sendo verdade. Mas nós temos um E. E o E, para ser falso, tem que ter pelo menos um falso. Então aqui, ó, Bruna é bibliotecário, vai ser falso. Aí lá em cima, ó, aqui nós temos falso, nós também temos Bruno. Ah, sendo bibliotecário, então vai ser também falso. Agora aqui tem um detalhe importante, viu? Qual é o detalhe importante? Aline ser arquiteta é o quê? Ah, Josmar, aqui nós não sabemos. Por quê? Porque o se, então, para ser verdadeiro, se o meu antecedente é falso, o consequente, ele pode ser tanto verdade quanto mentira. Então, a Aline ser arquiteta pode ser verdade? Pode. Pode ser mentira? Pode, não sei. Nós temos essas duas possibilidades. Então, ficar espertinho com isso aí, falou? Então, nós temos essas duas possibilidades de Aline ser arquiteta. Agora, vamos para as alternativas. Procurar aquilo que realmente é uma afirmação verdadeira. Vamos lá. Letra A. Aline é economista. Cadê? É verdadeiro. E, nas opções, nós temos também conectivos lógicos. Não esqueçam disso. E, Débora não é dentista. Ela é dentista sim. E, ó, finalzinho ali, ó. Falso. Verdade e falso é falso. Então não tem como ser a letra A. Letra B. Eliane é economista. Verdadeiro. E a Aline é arquiteta.
Ah, tá vendo aqui, ó? Aí, ó, que interessante que aconteceu aqui agora, ó. É nesse momento que é importante. A Aline é arquiteta, pode ser como não ser. Então aqui pode ser verdade ou pode ser mentira. Aí nós temos um E aqui no meio da letra B. Verdade, verdade daria verdade. Mas verdade, falso daria falso. Então nós não temos certeza com relação à letra B. Por isso não é a nossa alternativa. Perfeito? Vou ficar espertinho com isso aí. Vamos lá, continuar. Letra C. Temos um ou agora, ó. Ou Carla é cozinheira. Falso. Ou Bruno é bibliotecário. Falso também. No ou só vai ser verdade se os valores forem diferentes. Aqui eu tenho falso com falso. Vai continuar sendo falso. Beleza? Letra D. Bruno não é bibliotecário. Ele não é. Cadê? Realmente ele não é, ó. Ótimo. Verdadeiro. Ou Aline, ó, verdadeira. Olha que peguinha aqui, ó. Ou a Aline não é arquiteta. Isso que nós não sabemos. Pode ser verdade, pode ser mentira. Mas nós temos um ou, professor. Ah, banca esperta. Eu vou nessa excelente banca. Aí temos um ou. Verdade ou qualquer coisa é verdade. Porque para ser verdade no ou, basta uma verdade. Então vai ser a letra D. Beleza? Ficar espertinho, viu, queridos? Tá bom? A Aline, se é arquiteta ou não, se nós não temos certeza disso aí em nada. Mas como a primeira proposição já é verdadeira, ó, Bruno não é bibliotecário. Realmente ele não é. Então, verdade ou qualquer coisa vai ser uma verdade. Então, a resposta, letra D. Show de bola. Tá bom? Então, assim, mas é importante também essa parte, né? Você encontrar uma verdade, que é inferência lógica. Então, lógica, argumentação, inferências, deduções, analogias, algo que aconteceu demais nesse ano de 2025. E o ano que vem vai continuar acontecendo. Tá bom? Tem assuntos de raciocínio lógico e matemática que são sempre assim, são recorrentes. Né? Análise combinatória, né? Probabilidade, operações com conjuntos, tabela verdade, quantificadores lógicos. São assuntos que são recorrentes mesmo. Tá ok? E você vai treinar, porque ano que vem teremos novamente esses assuntos aí. Tá legal? Vamos para a próxima aqui? A próxima. Ah, essa aqui é legal, ó. Aqui é uma questão também de inferência lógica, só que agora usando os quantificadores lógicos. Nós fizemos aqui essa questão, ó. Essa questão aqui, ó, agora, onde nós pegamos aqui e analisamos, né, as proposições e chegamos numa conclusão. Só que aqui nós vamos o que? As tabelas verdade, correto? Porque as proposições são formadas com conectivos lógicos. Então, se as proposições têm conectivos lógicos, beleza? Então, tabelinha verdade. Agora, por exemplo, a questão 6, ela vai ter também uma questão de inferência. Ó, vamos aqui, ó. A equipe de trabalho de uma obra é formada por azulejistas, pedreiros, encanadores e eletricistas. Sobre essa equipe é verdadeiro o quê? Já começou aqui, ó. Amarelinho. Todo, ó, algum, nenhum, e se aqui é de existir, como fosse algum também. Então aqui nós temos agora as proposições formadas com quantificadores lógicos, todo, algum e nenhum. Então aqui agora vamos fazer o que, Osmar? Vamos responder, analisar por meio dos diagramas lógicos. Então se você percebe lá, eu tenho um todo, eu tenho um algum, eu tenho um nenhum, eu tenho um algum de novo. Correto? Eu vou fazer o quê? Os diagramas lógicos. Tá bom? Então venha comigo, ó. É família assim, ó. A partir dessas informações, é necessariamente correto afirmar que. Fica a inferência aí, para uma conclusão. Então lá, todo azulejista é pedreiro. Então, todo azulejista é pedreiro. Correto? Todo A é B. Primeiro aqui. Alguns encanadores também são eletricistas.
Tá. Alguns encanadores são também eletricistas. Vamos fazer assim, ó. Alguns encanadores. Alguns encanadores são também eletricistas. Beleza. Todo A é B e algum A é B. Beleza? O segundo já foi também. Nenhum pedreiro é encanador. Beleza, ó. Nenhum pedreiro. Ó. O conjunto pedreiro e encanador não pode ficar juntos. Porque nenhum pedreiro é encanador. Beleza, já tá prontinho aí já. Não precisa nem mexer não. E há eletricistas que é também azulejistas. Tá? Então aqui, ó, nós temos eletricistas que também são azulejistas. Então eu vou ter que pegar esse conjunto aqui, ó. Eletricistas. Ó. Vou falar que alguns deles são também o quê? Azulejistas. Então foi o seguinte aqui, ó. Eu vou subir esse diagrama para lá. Coloquei lá em cima. Tá bom? Coloquei lá em cima. Então, para eletricistas, vou trazer para cá, ó. Alguns eletricistas são também azulejistas lá, ó. Correto? Eu vou pegar aqui, ó. Esse encanador, eu vou colocar para cá agora. Encanador, pronto. Ficou perfeito. Isso. Nenhum pedreiro é encanador. Aqui. Perfeito. Aí, ó. Tá aí. Então você percebe que a gente tem que montar o quê? Os diagramas, né? Todo, algum, nenhum. Perfeito? Vamos lá então. Agora, a partir disso aí, o que nós podemos falar? Vamos lá. Letra A. Qualquer azulejista é encanador. Vamos lá. Qualquer... Não tem como, porque olha só. Nenhum pedreiro, ó, nenhum pedreiro é encanador. Correto? É encanador. Nenhum. Então, como é que eu vou falar que qualquer azulejista é encanador? Não tem como. Correto? Porque o azulejista está dentro de pedreiros. Olha aqui, ó. Os azulejistas, eles estão dentro dos pedreiros. E como nenhum encanador é pedreiro, não tem como qualquer azulejista ser encanador. Beleza? Que é impossível acontecer. Que é falso. Porque não tem como o encanador o encanador aqui, ó, coloca marca-texto verde. O encanador aqui, ó, verdinho, ó. Ele não pode ficar dentro do pedreiro. E o azulejista está lá dentro, ó. Então como é que eu vou ter algum azulejista ser encanador? Ou qualquer? Não tem como. Porque o pedreiro não pode ser encanador. Então não tem como encanador ir lá para dentro. Então, ó, isso é falso. Show de bola. Vamos para a próxima. Pelo menos um eletricista é pedreiro. Ó. Pelo menos. Aqui, ó. Tá certinho, ó. Marca texto azul. Isso tá certo. Ó. Nós temos aqui azulzinho, ó. Tô pintando de azul, tá vendo? Ó. Alguns azulejistas são eletricistas. Correto? Então, pelo menos um eletricista que também é azulejista, ele vai ser o quê? Vai ser pedreiro. Ele está dentro do conjunto pedreiro, sacou? Então, pelo menos um eletricista que também é azulejista, o verdinho aí, ó, vai ser pedreiro também, porque o pedreiro contém tudo isso. Essa interseção azul está dentro do conjunto pedreiro. Então, algum azulejista, pelo menos um, que também é eletricista, é pedreiro. Então, a resposta é a letra B. Show de bola. Beleza? Então, importante demais, né, essa ideia de inferências lógicas também com quantificadores. Tá bom? Perfeito? Bom demais, né? Bem, vamos lá. Continuar comigo. Já fizemos aquela hora, né? Questão 8.
um assunto que não tem como, vai estar sempre presente nas provinhas. Probabilidade. E não somente esse ano de 2025, mas para o próximo ano também. É um assunto que vai estar sempre acontecendo, que é essa ideia de probabilidade. Não tem como, assim, é sempre recorrente. Análise combinatória, probabilidade, não tem como. Beleza? Tem que treinar. Uma questãozinha aqui da FGV, vem comigo. E fala o seguinte pra gente aí, ó, vamos lá. Uma empresa de advocacia possui escritórios em 2 cidades do estado. Pronto. No escritório A, trabalham 8 homens, aqui, ó, 8 homens e 2 mulheres. No escritório B, que eu acabei aqui, trabalham 7 homens e 5 mulheres. A empresa irá selecionar aleatoriamente 2 funcionários, um de cada escritório, para desenvolver um projeto. Beleza. A probabilidade de que esses 2 funcionários sejam de sexos diferentes. Então, eu vou selecionar um de cada escritório e eu quero que os sexos sejam o quê? Diferentes. Então tá. Então, vou pegar, por exemplo, escritório A e B. Vou pegar um homem do escritório A e uma mulher do escritório B. Ou pode ser uma mulher do A e um homem do B, correto? Então, nós temos essas 2 possibilidades. Se eu quero pegar de sexos diferentes de cada escritório, do escritório A, eu posso pegar um homem e do B, uma mulher. Agora eu vou trocar. O A agora vai ser uma mulher e o B vai ser um homem. Beleza? Então tá aqui, ó. Homem. 8 de 10. Correto? Probabilidade, embaixo é tudo que você tem. Em cima é aquilo que você quer. Você usa. Tá bom? Casos possíveis, casos favoráveis. Tá legal? Essa é a ideia. Então, vamos lá. Então, para o primeiro, escritório A, um homem. Agora, do B, uma mulher. Vezes. Uma mulher agora. Do B, 5, né? Em 12. Que é o total do B. Show de bola. Vamos mudando o sexo. Escritório A. Agora eu quero uma mulher do escritório A. Mulher do A. Mulher do A. 2 em 10. E agora o homem do B. 7 em 12. Pronto. Essa é a ideia. Correto? Vou fazer a continha aqui agora. 8 vezes 5, 40. 2 vezes 10, 120. 2 vezes 7, 14. Embaixo, 10 vezes 12, 120. Então, você vai somar essas 2 frações. Como tem os mesmos denominadores, você vai conservar o de baixo, 120, e vai somar o de cima, 14. 40 com 14, 54. Vamos simplificar por 6. O 6 dá 9 20avos. Está em porcentagem, professor? Tá, então você vai multiplicar por 100 para virar porcentagem. Tá bom? Então vai ser, eu posso fazer isso aqui, dá 5 em cima. 9 vezes 5, 45%. Tá bom? Então 45%, letra C. Então, probabilidades, cara, certeza absoluta. Tá bom? É um assunto que é tanto matemática, quanto raciocínio lógico, não interessa. Vai estar sempre presente ali. Perfeito? Vamos lá. Questão 9. A questão 9 aqui, gente, é uma questão interessante, tá? Fala sobre argumentação lógica, tá? Tá começando a acontecer, começou a acontecer mais no finalzinho aqui de 2025, se você analisar um argumento, qual tipo de argumento que é esse, o tipo de inferência lógica, é que é bem filosofia mesmo, né? Modus ponens, modus tollens. Então, assim, é algo que você vai ter que guardar mesmo, né?
o tipo daquela inferência lógica ali, qual o modelo dela, tá, ok? Então, vamos aqui comigo, ó, vem cá. Fala assim, ó. Considere as premissas. Vamos lá. Premissa 1, premissa 2. Premissa 1. Se houver erro, então, se, tem um se, ó, se, então, ó, se, então. Então, se houver erro, então haverá trabalho. Retrabalho. Se houver erro, então haverá retrabalho. Tá. 2. Não houve retrabalho. Então, não houve. Vou colocar direitinho, só um pouquinho. Colocar não houve. Que é retrabalho, né? Tá. Vamos lá de novo. Premissa 1. Se houve erro, então haverá retrabalho. 2. Não houve retrabalho. Beleza? Conclusão. A partir dessas informações, avaliar a conclusão. Não houve erro. Não houve erro. Beleza? Vamos lá? Esse argumento aqui, gente, é um argumento. Onde nós temos as nossas premissas. E a nossa conclusão, que é premissas, e aqui é a conclusão, certo? Quando você vai analisar um argumento, se ele é válido, é inválido, beleza? Quando você vai analisar o argumento, é importante o seguinte, você partir de premissas sempre verdadeiras. E analisar a sua conclusão. Ó. Vamos lá, ó. Vamos analisar aqui. Ó. Quando é que um argumento é válido, queridos? Quando a verdade das premissas garante a verdade da conclusão. Então, se a verdade das minhas premissas garantirem necessariamente a verdade da minha conclusão, está aqui embaixo, esse argumento é válido. Então, vamos verificar lá, vamos lá. Olha só. Premissa 2. Não houve retrabalho. Isso é verdade, né? Então, lá em cima, houve retrabalho, vai ser o quê? Vai ser falso. Porque é a negação. Na condicional, quando o seu consequente é falso, o seu antecedente vai ser falso também. Só que, ó, houve erro, é falso. Mas lá embaixo tem o quê? Não houve erro, vai ser o quê? Verdadeiro. Então, realmente, a verdade das minhas premissas garantiu a verdade da minha conclusão. Então, esse argumento é um argumento válido. Tá? Então, tá aqui, ó, argumento válido. Beleza? Aí a banca foi um pouquinho além. Por quê, professor? Ela falou o seguinte, ó, um pouquinho além. Argumento válido, sim. Caso modus tollens. Então, assim, acredito que eu tenho visto algumas provas, né, até de bancas mesmo, né? Bancas mais, tipo FGV, né, outras bancas do Unesp também, onde estou começando a colocar essa parte mais de filosofia mesmo. O que é filosofia, entendeu? Então é importante também, né, em 2026, a gente também saber quais os tipos de argumentos que nós temos. Tollens, Ponens, ok? E outros demais também. Como também é importante, a gente fechar aqui nossa retrospectiva, algo que está acontecendo bastante, né? Por exemplo, agora nós tivemos, está tendo Cefaz São Paulo, raciocínio crítico, TCU, analítico, FUNPRESP, analítico, correto? Então, algumas coisinhas que estão vindo dentro de raciocínio lógico que você tem que guardar. Por exemplo, aqui, ó, essa questão 10 aqui, ó, interessante. Essa questão 10 aqui é interessante. Considere a seguinte afirmação. Milhares de compartimentos mostram que a planilha está correta. Milhares de compartilhamentos, desculpa. Milhares de compartilhamentos mostram que a planilha está correta. Essa argumentação apresenta qual tipo de falácia lógica? Ó, falácias lógicas. Correto? Ou seja, começar a analisar também não somente a validade do argumento, mas a questão da falácia, falácias formais, falácias informais. Quais os tipos de apelo que nós temos nas falácias informais, correto? Então, o assunto está vindo bastante, está começando a aparecer mais. E é muito mais em provinha, tipo assim, de nível superior. Né? Tipo TCU, auditor, FUNPRESP, TRF primeira região, TRF sexta região agora também caiu bastante. Mas aqui, ó, é uma questãozinha para nível médio, ó. Técnico em manutenção de máquinas. E aconteceu isso aqui. Então, vou começar também a trabalhar um pouquinho aqui com vocês nesse ano 2026. Tá bom? Tá vindo aí.
Então, qual tipo de falácia? O que é uma falácia, gente? O que é uma falácia? É quando você tenta persuadir, convencer, né, alguém, mas não de uma maneira racional, digamos assim, mas com sentimento, com emoção. Você quer persuadir. Então, ó, milhares de compartilhamentos mostram que a planilha está correta. Qual tipo de falácia é essa aqui? Né? Qual tipo? Falsa causa, apelo à popularidade, petição, apelo à autoridade, ó, apelo à popularidade. Porque ele falou o quê? Ó, milhares de compartilhamentos. Correto? Perfeito? Apelo à autoridade, como é que é essa autoridade? Ah, você quer convencer alguém, por exemplo? Aí você faz um texto lá, mas de acordo com a ONU, ou de acordo com o autor, aí você joga uma autoridade para convencer aquela pessoa do que você está falando. Então são os tipos de falácias, né? Os apelos, correto? Falsa causa também. Então nós temos vários, viu, gente? Mas aqui a ideia é só a seguinte, também começar a pensar nessa questão de falácias, tá bom? Perfeito? A emoção, a autoridade, tem muita coisa, tá bom? Mas é isso aí, queridos. Então, assim, hoje, beleza, eu trouxe para vocês esses tópicos, tá ok? Que são mais recorrentes. Essa aqui é a pós para 2026, essa questão de falácias, aprofundar um pouco mais na filosofia, beleza? Mas é isso aí, né? Esse ano 2025 foi muito bom pra gente, com certeza. Um ano de muitos concursos. E agora, no finalzinho de 2025, ela tá saindo vários editais agora. Então, a questão aqui é você realmente, né, focar, né, saber que realmente chegou a hora, não pode desistir, beleza? E com certeza, assim, sempre ir, né? Olhar para frente, independente. 2025 agora eu não fui muito tão bem, mas o ano que vem está começando, né? Renovar as forças, as expectativas e continuar na luta, entendeu? A verdade é essa, a gente não tem outra opção além dessa, correto? Então, ó, feliz 2025 para vocês, né? Que está acabando e feliz 2026 está começando agora para a gente também, beleza? E assim, lutar porque a vitória é certa. Tá bom, queridos? Um abraço a todos vocês e feliz ano novo para todos nós. Valeu.